A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Este é o quarto AVA da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20 é a primeira parte da aula 20. Na verdade, a última aula que nós estaremos a gravar, né? E também a última aula dupla, né? Mas ainda temos 3 AVAs. E nessas AVAs nós ainda estamos a tratar acerca do método sugerido por mim, que é um método lógico-alegórico, né? Se nós pudéssemos classificar assim. Esse método é o proposto por mim, professor Marco Faleiro, para uma metodologia da Logos, como uma proposta, é claro, para a disciplina hermenêutica básica. Mas ele será adotado, se algum professor assim o quiser, fazer uma ampliação. Se não, será somente mesmo aqui um material complementar. Esse método é o método Etala, que eu já mostrei. Então, ETT, escolha o texto ou tema. AL, faça análise lógica. AA, faça análise alegórica. Então, a primeira parte do método Etala é a escolha. Então, você tem que primeiro escolher. Então, de onde vai sair o seu estudo? Então, é um texto, é um tema. Se é o texto, qual é esse texto? Então, esse será o texto inicial base. E se é o tema, tem que ter um texto base, ok? Depois, com isso que você escolheu, você faz a análise lógica, que é a superficial, né? Ou seja, aquela que é o óbvio, né? O racional. Depois, você entra então numa análise alegórica. Então é bem simples a minha proposta, né? Escolher, fazer análise lógica, fazer análise alegórica. Agora, dentro disso, na escolha, né, é que eu apresentei textual e temático, né, que é o ETT, daí o TT, né, textual e temático. No textual, a escolha do texto base, então ele tem que escolher um texto que é base, e depois os textos paralelos, ou seja, todos os outros textos que estariam ligados a este texto base, né? Depois disso, nós falamos do temático, que é a escolha o tema, que é o texto base, e os textos prova, ou seja, todos os textos que provam aquele texto base dentro do tema escolhido, é claro, né? E o tema pode ser, como eu falei, um tipo ou um símbolo. Então, depois dessa escolha, nós entramos na análise lógica, né? Usando então as regras hermenêuticas de texto e contexto, a comparação histórica, né? Sempre dentro do tipo de escolha que eu tive, seja textual ou seja temático. Essa análise lógica, que é o início, depois da escolha do texto ou do tema, né? Entra então 4 pontos dentro da minha proposta, é claro, que é a análise desse texto, que é o texto em si, ou é temático, né, porque aí no caso seria a abordagem de um tema, com as regras hermenêuticas básicas, que são as 6. É claro, nós temos todo um estudo das regras, né? Inclusive nós temos na nossa disciplina aqui aquele material do Dr. Lund, que ele faz um aprofundamento das regras. E o professor Esdra Bento também analisa as regras hermenêuticas, né? E nós resumimos ela em 6. Então eu prefiro seguir essa proposta das 6, né? Considerando inclusive aquela que o Dr. Lund não considera, né? Que para mim ela parece ser óbvia para ele, mas para mim é essencial falá-la, né? Que é o caso mesmo específico, né? Todo texto fora do contexto vira pretexto. É conclusivo, mas também é uma regra. E aí a gente entra no segundo ponto, né? Com essas regras em mente, eu entro no texto e no contexto, né? E aí, depois de eu estudar o texto e o contexto, né, com toda a proposta de texto e contexto, né, desde uma análise, mesmo que seja gramatical, histórica e assim por diante,
eu também considero aquilo que eu fiz uma aba só para falar sobre isso, né? Até que seria a proposta de uma hermenêutica filosófica, né? Que é o preconceito, quer dizer, quais são os meus preconceitos. Então, eu olho o texto, analiso o texto, mas eu analiso a mim mesmo também, no sentido de dizer o que eu penso sobre isso. E será que o que eu penso é certo? Depois de eu fazer, então, essa análise lógica, eu entro na comparação histórica, ou seja, eu vejo o que os outros pensam na história, o que foi dito sobre isso. Como eu disse, a minha proposta pessoal é, primeiro, eu analisar sem buscar de alguém outra proposta, né? Então, prefiro para não ser influenciado. Depois eu busco a influência dos outros. Pelo menos é assim, porque se você já busca imediatamente o que os outros pensam, a tendência é você formar um preconceito. E aí você vai fazer a sua análise e já analisa de acordo com o que você ouviu o outro falar. E de repente, se você fizesse sem considerar o que o outro falou sobre o tema, sobre o texto, né, e aí entra até a questão da hermenêutica material, né, com os comentários, né, você pode ficar limitado. Mas isso é uma escolha sua, é um método seu, né? Então, você faz a análise lógica, que analisa o texto e o contexto, com, depois disso, a comparação histórica, numa análise lógica. E é claro, você vai usar as 6 regras básicas, que são essas que nós já apresentamos. Na outra aba, a anterior, nós falamos de preconceito. Mas nós queríamos destacar que a hermenêutica filosófica já é uma realidade atual. Temos, por exemplo, o material do Osborne, com essa perspectiva, né? Ele cita, inclusive, muita coisa sobre Gadamer, né? E os outros. Então, temos o livro dele, que se tornou um clássico hoje, né? Que é exatamente essa espiral hermenêutica, né? Em que nós temos o texto, né? Mas aí você vê embaixo o intérprete. Então, os dois estão como que sempre circulando, né? O intérprete pergunta ao texto e esse texto cria uma agenda, né? Que é o quê? As opiniões, as hipóteses, né? Que voltam para o intérprete, para ele perguntar de novo, e assim fica circulando, né? Aí até tem essa proposta, né, de aspiral, né? Começando com a definição do problema, do investigado, né? E depois vai seguindo, né? Seguindo, até chegar a uma conclusão. Mas vamos entrar ainda nessa aba, um dos tópicos da análise lógica é a comparação histórica, que seria uma área contextual teológica, né, a opinião da teologia, dos irmãos, né, daqueles que estudaram o assunto, escreveram sobre o assunto. Depois de considerar todas as técnicas de texto e contexto com as regras hermenêuticas, considere uma comparação histórica das teses teológicas da igreja, quer dizer, quem falou sobre o assunto, o que falou, o que foi falado, quais foram as teses sobre esse assunto. Eu sei que quando nós entramos num ambiente denominacional, a nossa tendência é ficar limitado, né, apenas à nossa opinião. E, sem dúvida, principalmente eu estou falando para líderes, né? Quando vão apresentar para o seu rebanho, para os seus liderados, é algo que ele tem que realmente pensar se deve apresentar as outras hipóteses, as outras opiniões, porque isso pode trazer confusão, né? Mas quando se fala sobre quem é o intérprete, o líder, o que está a estudar, o que está a formar a tese, né? Porque ele chega no final a formar uma tese, então ele chega a uma conclusão. E aí ele apresenta essa conclusão à sua igreja, ou à comunidade evangélica, a comunidade teológica do mundo, né? Ou de uma área, ou de uma região, ou de um grupo. Né? Mas, de qualquer maneira, para quem está a formar, precisa de ter uma comparação histórica. Né? Ou seja, procure o que foi falado sobre o assunto na teologia e compare. Veja se a sua interpretação, se a sua interpretação é uma interpretação aceitável, né? Se houve discordâncias ou exemplos de rejeição e até de consideração herética, que às vezes pode ter muito material que vai falar assim, não, a sua interpretação,
a maioria das pessoas considera uma heresia. E aí? Você vai desconsiderar isso? A contextualização histórica é parte da análise lógica. Então, nós vimos até agora, né, a questão da análise lógica. Nós vamos começar a entrar agora no outro passo, né, porque primeiro foi a escolha do texto ou do tema, e aí a gente entra na análise lógica. E entrando na análise lógica, depois nós vamos para a análise alegórica, né, porque com a análise lógica, então, com a proposta racional, lógica, óbvia até do texto, né, com todas essas propostas que eu coloquei, as 4, né, que é a consideração das regras hermenêuticas, do texto e contexto, a ideia do estudo do preconceito e a comparação histórica, com isso em mãos, é que eu vou seguir em frente, né, na busca, então, do que é mais profundo. E aí sim, eu chamaria o modelo Pardes, né, com a mesma proposta deles, do nível lógico, né, apenas superficial, como se fosse apenas a superfície do lago, né, da água. E aí nós vamos entrar lá dentro para ver o mistério, né? Mais uma vez eu vou dizer, se você não teve a oportunidade de ver, né, os vídeos colocados aqui no nosso canal, nossa plataforma, para os que estão a estudar essa disciplina sobre o método Pardes, que é um método rabínico, né, eu recomendaria conhecer, né, para até entender a minha proposta. Porque eu basicamente não adoto o Pardes, né, eu prefiro simplificar. Eu acho às vezes ele um pouco muito rígido e também uma proposta um pouco mais confusa, né? Então por isso que eu prefiro seguir esse meu modelo simples, né? Eu sei que ele é bem simples, mas é a minha proposta, né? Os outros 3 níveis do método Pardes é uma progressão, na minha opinião, da revelação, né? Mas no nosso método, aqui o Etala, né? Nós temos essas 4 propostas, né, esses 4 passos, né, que é as regras hermenêuticas básicas, que provavelmente você que é aluno da Logos sabe de cor já, né, já está memorizado. A questão do texto e contexto, que, claro, é analisado segundo as regras hermenêuticas, mas com todas aquelas propostas hermenêuticas que nós já apresentamos, que eu não vou abordar aqui, né? E também a questão do preconceito, né, que alguns não vão colocar, mas que para mim é essencial, né? É essencial sim ver o que o intérprete pensa, porque vai ser o que ele pensa que vai influenciar a sua interpretação. A sua cosmovisão vai levar ele a uma proposta interpretativa da Bíblia, né? Ou no mínimo a aceitação de uma proposta que é interpretativa, né? Mesmo que seja denominacional. E aí a comparação histórica, né, que é essa comparação mesmo, a opinião dos outros, né? Eu vou considerar a opinião do resto da igreja, né? Só a minha igreja tem essa opinião, ninguém mais teve, nunca teve na história da igreja. Então realmente é algo que tem que se pensar com mais carinho, né? Porque se é algo completamente inovador, ninguém pensou nisso, ninguém teve essa proposta para esse texto, ninguém imaginou isso, é algo realmente estranho, né? No mínimo estranho. Pode ser novo, pode ser uma renovação, pode ser até uma revelação, uma ampliação da revelação que ninguém nunca teve. Isso acontece, isso é um fato, histórico até, né? Mas tem que se tomar muito cuidado para não ser levado pelo orgulho de achar que é o único que teve a revelação ou que tem a revelação. Alguém pode até falar, não, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos nós teríamos isso. É uma verdade, pode acontecer. Então que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no método Etala.